Olá galera, seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal. Eu sou o professor Thiago Sagatti e estou aqui para falar mais um pouquinho sobre a nossa língua portuguesa. Essa língua portuguesa que causa muitas dúvidas em muitas pessoas, ok? Bom, o nosso assunto de hoje é a introdução à análise sintática. Nós vamos entender um pouquinho como é que vamos analisar as funções das palavras num contexto, beleza? Mas para entender de qual contexto estou falando, temos que entender quais são esses contextos primeiramente, não é? Bom, para isso, nós vamos ver hoje a diferença entre frase, entre oração e período. Belezinha? Vem comigo e vamos começar. Bom, frase. O que vem a ser frase? Nós podemos definir frase da seguinte maneira. Frase é a palavra ou conjunto de palavras que exerce uma função no sentido completo. Desculpa, exerce função ainda não está nesse assunto. Então, frase é a palavra de palavras que passam sentido completo. Belezinha? Passa sentido completo. Então, olha só. Por exemplo, corta. Né? Vamos imaginar um diretor fazendo a gravação de uma cena de um filme, por exemplo, e ele decide interromper essa gravação. O que ele vai dizer? Corta. Todo o elenco, toda a parte de produção vai entender que é o momento de parar. Passou o sentido completo. Outro exemplo. Choveu durante o dia. Ok? Choveu durante o dia. Eu tenho uma informação completa nessa situação. Mais um exemplo, com uma única palavra. Socorro. Socorro. As pessoas, quando ouvem isso, entendem que alguém está em apuros, alguém precisa de ajuda. Água, fonte de vida. Também tem agora um conjunto de palavras que passa o sentido completo. Ok? Agora, olha que interessante. Nós podemos classificar as frases de duas maneiras, como frase verbal ou frase nominal. Frase verbal, como o próprio nome diz, vai apresentar um verbo. Então, olha só, corta, choveu durante o dia, ok? Então, a frase verbal é aquela que vai apresentar verbo. Já a frase nominal não tem verbo. Tem palavras que giram em torno de palavras relacionadas a nomes. Então, socorro, água, fonte de vida, ou seja, nós temos aqui, ou melhor, não temos aqui o verbo, ok? Podemos ver que uma característica da frase nominal é justamente a ausência do verbo. Belezinha? Bom, depois nós vamos para a oração. É aqui que nós vamos trabalhar bastante a partir de agora, pensando justamente em análise sintática. Oração. Oração é o conjunto de palavras que apresenta verbo. Não precisa ter sentido completo, mas precisa ter verbo. Então, olha só. Assim que você terminar, ok? Tem verbo, tem oração, mas não tem o sentido completo. Percebe? Falta ali alguma informação. Essa é a definição de oração. A oração é o conjunto de palavras que apresenta verbo. Ok? Agora, olha que interessante. Se a oração apresenta verbo, por isso é oração, e tem sentido completo, eu vou chamá-lo de período. Período. Então é a oração com sentido completo. Período também é a mesma coisa que uma frase verbal. Nem toda frase vai ser período, porque nós temos as frases nominais. Mas toda frase verbal também pode ser chamada de período. E o período nós vamos dividir em dois. Nós podemos ver dois tipos de períodos. Nós temos o período simples, eu tenho apenas um verbo, ok? A prova estava muito fácil. Nessa situação, eu tenho apenas um verbo, portanto, apenas um período. Período simples. Apenas uma oração. Quando eu tenho duas ou mais orações, eu tenho o chamado período composto. Os alunos estudaram muito. Logo, foram aprovados. Ok? Nessa situação, então, eu tenho aqui dois verbos, duas orações. Tá, Thiago, entendi. Dois verbos, duas orações. Duas orações, período composto. E o que determina o número de orações? Como é que eu vou saber quantas orações tem realmente o período? O número de orações é determinado pelo número de verbos. Se tiver 3 verbos, 3 orações. Se tiver apenas um verbo, uma oração. Se tiver 2 verbos, 2 orações. Belezinha? Bom, essa foi nossa aula então sobre período, frase e oração. Espero que eu possa ter te ajudado. E se você gostou, vem comigo para as próximas aulas. Se inscreve aqui. Um abraço e até a próxima.